Olá, então vamos começar agora mais um Laudo Med Talks, o podcast do Sindicato dos Médicos. O meu nome é Levi Carioca, eu sou o atual presidente do Sindicato Estudantil e o presidente da Associação dos Estudantes de Medicina aqui do estado do Ceará. E nós temos hoje uma convidada especial. A gente resolveu chamar um estudante de medicina para falar um pouco com vocês. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, Levi? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui no Laudo Med Talks. Obrigada. Então, para quem não sabe, essa é a Vitória Mororó. Ela é estudante de medicina do 8º semestre da UFC e estuda comigo na minha faculdade também. E a gente vai conversar um pouco aqui e falar um pouco para vocês sobre a nossa rotina, algumas perguntas e algumas dúvidas que mandaram pra gente durante a semana. E aí, preparado? Tô preparadíssima. É engraçado, né? Porque realmente eu e o Levi somos da mesma sala, do mesmo semestre. E eu acho que essa é a conversa mais longa que a gente vai ter em 4 anos. É verdade. É exatamente isso. Então vamos lá. Vitória, a primeira coisa que eu queria começar, que eu acho que é a pergunta assim, que muitas pessoas já fizeram pra você. Mas eu queria que você pudesse explicar um pouco pro pessoal que tá aí também assistindo, como é que foi a questão da mudança da sua pontuação? Porque eu lembro de você já ter falado que você começou com a sua nota com 680 pontos, mais ou menos, no Enem, e você conseguiu chegar até conseguir entrar na faculdade de medicina. Como foi esse processo, assim? O que mudou? É engraçado, né, que a gente tá no 8º semestre da faculdade aí, 4 anos, e eu sempre volto pra essa pergunta, toda vida que eu encontro os seguidores, as pessoas, sempre volta pra essa questão do Enem, porque realmente é um ponto muito importante, né, se a gente tá falando de trajetória, toda trajetória tem um começo e tem um fim, o nosso fim, se Deus quiser, vai ser no CRM, né, nosso CRM, indo trabalhar, mas o começo veio exatamente dessa questão do Enem, da pontuação, e foi uma coisa que sempre eu trouxe muito forte pras redes, que é esse comentário do aumento da nota. E assim, como que veio, né? Tipo, como que cresceu essa coisa do de 600 e pouco para quase 800 para passar em medicina? E foi o que eu sempre quis trazer, porque mostra o quê? Mostra uma acessibilidade. Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, minha nota é tão baixa, eu nunca vou conseguir passar, tá muito longe, quem sou eu para passar em medicina? E eu pensava exatamente assim, eu pensava, quem sou eu para passar em medicina? Tipo, eu via aquelas pessoas, eu sempre tinha os estudantes de medicina como aquela coisa inalcançável, pessoas gênias, e aí foi exatamente indo pro básico que eu consegui chegar onde eu queria chegar. E a gente sempre pensa o quê? Nossa, eu tenho que ir pro super avançado, eu tenho que fazer questões da USP. E, na verdade, eu voltei a somar, dividir, multiplicar para realmente aprender a fazer isso. Então, o aumento da minha nota veio a partir do momento que eu comecei a aceitar. Tá, eu não sou gênia, eu não sou a melhor aluna do mundo, mas para passar eu não preciso ser gênia. Eu preciso conhecer uma prova, que era o Enem. Então, eu foquei em aprender as habilidades do Enem. Foquei em ter uma base forte, porque eu acho que todo castelo a gente começa pela base, né? Então, independente da construção ser gigantesca, a gente tem que ter uma base sólida. Então, eu fui atrás disso. Eu fui atrás de ter uma base sólida para poder fazer uma boa prova, para poder responder as questões. E eu fazia exatamente o contrário antes. Eu queria saber aquelas questões de logaritmo super difíceis, e aí chegava numa questão de divisão e eu, meu Deus, pra onde é que vai? E aí, foi exatamente nesse projeto, nesse trabalho de reconhecer as minhas dificuldades, de aceitar, que eu acho que era o mais difícil, aceitar a dificuldade e ir atrás de melhorar, e eu consegui esse aumento da nota. Óbvio, quando eu coloco esse número assim, parece que foi da noite pro dia, mas foi todo um processo. Primeiro eu aumentei 20 pontos, depois realmente de um ano para outro eu cheguei a aumentar 100 pontos na média, e foi uma coisa que até me assustou, mas para isso acontecer, também teve um período que teve um ano que eu achei que eu tinha ido muito bem na prova, e quando eu fui ver, eu tinha ido super mal. E eu fiquei um processo, né? Foi um processo, e eu fiquei muito abalada. Eu lembro que no meu 3º ano, eu achei que no 3º ano eu ia ter média. Tipo, eu achei que no 3º ano a incrível estudante, ia ter a média pra passar na faculdade. E no final isso demorou o quê? Mais 2 anos, entendeu? Pra acontecer. Eu achei que no meu Enem do 2º ano eu ia ter ido incrível e eu ia passar em medicina. E não foi assim que aconteceu. Então, saiu um pouco do meu controle, mas quando eu reconheci, eu disse assim, tá, então, se isso aconteceu, tem uma razão, eu vou estudar isso. É que nem uma anamnese, né, que a gente faz num paciente. A gente não chega dando um diagnóstico, a gente vai tem que fazer a investigação passo a passo, escolher o início da história. Exato, perfeito, desde o início, tipo, por que você tá aqui? Então eu tive que me perguntar, por que eu não passei? E estudar isso a fundo para poder chegar nesse resultado. Entendi. Sim, realmente isso aí é uma realidade muito
muito, assim, é uma realidade muito real, né? Assim, não palavras de uma forma bem grosseira, é uma realidade muito real. Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, que as coisas aconteçam da maneira como a gente espera, e nem sempre é assim, né? E a gente tem que acreditar e entender que vamos passar por processos, mas se Deus quiser, no fim nós vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. Com certeza. E já aí, pegando o gancho de uma das coisas que você tinha falado, você falou que em alguns momentos seguidores perguntam coisas pra você e tal sobre o seu desenvolvimento. Então eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente como é que você consegue conciliar essa vida aí de blogueira da medicina com uma estudante aplicada, com uma estudante que também tem boas notas na faculdade. Certo, então, assim, é muito engraçado, né, que as pessoas sempre vêm com essa pergunta mesmo, de, como é que você faz todas as coisas? E eu sempre penso assim, gente, mas é a minha vida, não tinha como eu não fazer as coisas que eu faço, porque todas elas fazem parte da minha vida. E acabou que essa coisa da criação do conteúdo, do Instagram, nunca foi uma coisa programada pra mim. Então, eu acho que eu enfrentei muito mais dificuldade que outras pessoas, porque hoje em dia, isso é moda. Hoje em dia, todo mundo quer ser influencer, todo mundo quer ter um Instagram, todo mundo quer começar a produzir, e o meu Instagram, ele nasceu de uma colega minha, que ela estudava pra OAB, e aí ela falava assim, eu tenho um Instagram que sou só eu, e aí eu posto as coisas pra eu saber no final do dia o que é que eu estudei. E eu falei assim, nossa, que legal, então eu quero fazer isso também. Então, quando eu criei o Instagram, não era tipo, eu quero criar conteúdo pras pessoas e tudo. Nasceu realmente como um diário. E aí, na época, eu tinha sido aprovada na UERN, né, que é a Universidade do Rio Grande do Norte, e eu pensei assim, caramba, eu pensei que eu nunca ia passar, ou que pelo menos eu ia passar uns 5 anos no cursinho. E eu sou uma pessoa normal, comum, eu não sou nenhuma gênia. Então, se eu conseguir, as outras pessoas também conseguem. E eu queria trazer essa mensagem você não precisa ser gênio, você não precisa tirar 1 milhão no Enem, você pode ir pro básico, você pode ter prioridades e também chegar lá. Então, saiu é um diário meu quero falar para as outras pessoas que é possível, para elas saírem dessa ideia de que é uma coisa estratosférica. E aí eu abri o Instagram, comecei a produzir. E eu comecei, com 50 amigos. E na época, isso eu tava no cursinho. Todos os meus amigos estavam no curso que eles queriam. Eu tinha amiga que fazia jornalismo, publicidade, eu tinha amiga que fazia direito. Eles não estavam nem aí pra matéria de Enem. E eu lá, ficava postando no meu Instagram pessoal. Aí eu falei assim, cara, eu preciso de um lugar pra eu não perturbar eles. E ainda assim, quando eu criei o Instagram, eles foram lá me seguir. E é muito bom ver isso, né? De os nossos amigos que estão com a gente no nada e no tudo. Sim. Então, hoje que, o Instagram foi crescendo, óbvio que não foi da noite pro dia, começou, tinha meus 50 amigos, daí foi pra 100, 150, e aí eu lembro que um dia, do nada, bateu 2.000, e aí foi 2.000 pra 4.000, 2.000 pra 7.000, 10.000, 12.000, 15.000, hoje a gente hoje tem 33 mil pessoas que me acompanham, que eu nunca esperei, porque não começou dessa forma, mas, e aí virou algo. Então, como eu falei, hoje em dia tem uma cultura disso, então tem pessoas que te preparam pras coisas, de você vai entrar, você vai fazer um post assim, você vai ter um Instagram assim, isso nunca aconteceu comigo, foi tudo eu fazia as coisas e dava certo, ou então não dava, e eu dizia assim, rapaz, então isso aqui dá certo, isso aqui não dá. Foi fluindo de uma forma natural. Foi fluindo de uma forma natural, mas aí até um dia desse eu tinha visto uma frase, né, e aí eu gosto muito dessas frases, assim, de Deus, eu tenho muita fé, e que falava bastante, assim, de tudo que Deus dá orgânico, você tem que perseverar pelo trabalho. E eu tava pensando muito nisso ultimamente, de caramba, Deus me deu isso. E eu sempre rezava muito no começo, eu falava assim, cara, se isso aqui tá crescendo, tá vindo essas pessoas, é porque eu tenho algo pra falar. Então, se eu tiver algo bom pra compartilhar com as pessoas, o Senhor pode deixar essas pessoas chegarem até mim. Agora, se eu não tiver também, não bota a responsabilidade em cima de mim, que a vida já é complicada demais. E aí, pra conciliar, realmente, isso virou parte da minha vida. Eu gosto de falar pras pessoas. Eu gosto de chegar e dizer, oi, gente, hoje aconteceu isso, isso e isso. Óbvio, tem alguns limites. Com o tempo eu fui aprendendo, quais são os meus limites, quais são os limites das pessoas que me cercam, então, dos meus amigos, da minha família. Meu irmão é uma pessoa, assim, que ele não é nada exposto. Meu irmão não posta nada. A foto do Instagram dele é um animal de estimação dele. E aí, ele diz que as pessoas encontram ele na rua, você é o irmão da Vicky na média. Aí ele, gente, como assim, né? Já que essas pessoas me conhecem. A galera encontra os meus amigos no ônibus e vai falar com eles. A minha mãe, eu já cansei de receber foto. Olha aqui sua mãe. Eu digo, gente, vocês estão perseguindo as pessoas. E aí, virou algo que
vai criando, tipo, dessa organicidade, das pessoas terem interesse de saber. Então, quando eu falo assim, nossa, sempre me fazem essa pergunta, porque realmente sempre me fazem essa pergunta. Porque tu imagina eu estar no 8º semestre da faculdade, ainda pensando em Enem. Então, não, sabe, tipo, vem essas demandas e eu faço com o maior prazer, porque eu lembro que quando eu tava lá, quando eu tava no cursinho, eu também me utilizava disso. Eu também buscava pessoas legais pra me inspirar. Pra dar suporte, né? Pra dar suporte, tipo assim, ver, caramba, essa pessoa conseguiu, eu vou conseguir também. Ou então, olha essa pessoa aqui, ela tá mal, ela não tá bem todo dia, ela não dá conta todo dia. Era isso que eu gostava de ver e é isso que eu gosto de passar. Então, por isso, eu não tenho muito essa coisa do, como é que você dá conta? Eu dou conta porque o que eu mostro é o meu dia a dia, é a minha vida. Então, eu mostro na faculdade, eu mostro na minha casa, eu mostro o meu ambiente de estudo, eu não faço nada assim muito produzido. Então, não tem como não dar certo, porque eu só abro a câmera e mostro. Então, é óbvio que tem uma parte bem mais burocrática e mais, tipo, de, por exemplo, trabalhar com empresas e as empresas mandam, sei lá, propostas, e aí eu tenho que preparar todo um conteúdo em relação a isso. Responsabilidades, as cobranças. Responsabilidades. Né? Então, até essa parte assim de, abrir empresa, ter um contato, nota fiscal, tudo isso. E aí, como sou eu sozinha, e realmente sou eu que faço tudo, eu fico tipo assim, gente, calma aí, peraí. Às vezes cai a ficha de que é realmente um trabalho. Mas na maior parte do tempo, sou realmente eu mostrando a minha vida. Então, é bem mais fácil. Mas eu também gosto muito dessa parte de empresa, de trabalho, assim, muito business. Tipo, nossa. Bem profissional. Me mandaram aqui uma proposta. Nossa, quando eu tô mandando lá a proposta, eu me sinto, no céu. Mas assim, é bem legal, bem interessante. Virou, como eu falei, veio do nada, nunca foi a minha... Ai, nossa, eu vou ser super blogueira. Porque por mais que dê pra perceber que eu sou uma pessoa que fale muito, porque eu falo muito, é muito mesmo, gente, tá? Se acostumem aí. Mas, tipo assim, por mais que eu fale muito, quando alguém me encontra assim na rua, eu não sou aquela pessoa que eu chego às pessoas no meio da rua conversando. Só que em 5 minutos eu já começo a contar toda a minha vida. E aí, é aquilo, tipo, às vezes as pessoas me encontram na rua e tipo assim, nossa, mas você é tão mais quieta. Aí, tipo, tá, mas você queria o quê? Que eu chegasse no meio da rua? E aí, galerinha do meu canal? Tipo, não é assim. Eu chegasse então, quer saber como é que eu saí de 680? Tipo, você quer saber como é que eu melhorei no Enem? Não é assim, mas é muito interessante. Hoje eu não me imagino, assim, sem... Às vezes, tipo, tem complicações, tipo, tem dias que a gente tá down, tem dias que as pessoas estão querendo saber da faculdade e você diz assim, nossa, mas a faculdade hoje foi tão pesada e eu tô falando aqui de coisa da faculdade. Mas é aquilo, a gente vai aprendendo a viver e a se comunicar e a passar as coisas boas e a entender que a vida nem sempre são só coisas boas. E não é que a gente tem que esconder isso, eu acho que também tem essa necessidade de mostrar esse lado. O lado real, né? Pra ter o lado real e pra mostrar o que é. Sabe? E eu acho que as pessoas se interessam ainda mais quando você mostra que nem tudo é perfeito. É verdade, é verdade. Especialmente porque quando a gente abre o Instagram, abre o Facebook, essas coisas, muitas vezes a gente tem a perspectiva falsa de que aquela pessoa não tem problema, de que tá tudo bem, de que tá tudo ok. E aí, quando alguém que tá olhando começa a ter os seus problemas, você pensa assim, sou só eu que me sinto dessa forma e não tem saída. Essas pessoas todas aqui não tem. Então, quando você mostra esse lado, é até uma outra forma também daquela pessoa que tá ali te acompanhando, te seguindo, falar, poxa, ela também tem dias difíceis, mas ela também tem dias bons. Total. Ela passa por problemas, mas ela também tem vitórias, ela tem conquistas, e onde é que ela já chegou, né? Total. Então, tudo isso gera uma perspectiva melhor do contato com quem tá te seguindo, com certeza deve atrair mais gente pra ver realmente a vida real, né? Nem sempre é fácil, né? Porque quando a gente trabalha com a vida real, é bem mais complicado, porque... Tem os dias que não são tão bons. Tipo, por exemplo, 2021 foi um ano que eu fiquei muito longe das redes porque eu tive problemas pessoais bem complicados. E aí, tipo assim, as pessoas ficavam, nossa, mas você sumiu. E eu disse assim, cara, mas é porque eu tô passando por um momento muito complicado mesmo. Então, não tinha como eu entregar pro outro o que eu não tinha. As pessoas falam muito assim, é empatia, né? E eu gosto muito de uma coisa que a Ana Cláudia Quintana Arantes fala, né? Que ela é uma médica paliativista, eu adoro os livros dela, as palestras. E ela fala muito assim, empatia não é você se colocar no lugar do outro. Empatia é tipo um carro. Ele tem que ter a gasolina pra ir e pra voltar. Senão você chega no lugar do outro e você não volta pro seu lugar. Então, tipo, eu adoro passar essas coisas boas, passar essas ideias, mas eu também tenho que ter aquela energiazinha de voltar pro meu lugar, de ter o meu cantinho, o meu aconchego com a minha família, com os meus amigos. Eu até brinco sempre com os meus amigos que a gente fala assim, caramba, se gravasse as coisas que a gente fala, assim, nos nossos momentos, dava um conteúdo massa. Aí eu digo assim, exatamente, é tão massa que tem que ser nosso. Entendeu? A gente tem que ter o nosso momento. Também tem que ter o que é seu, né? O que é... Mas aí é muito bom
é uma troca incrível, mas que a gente, muitas vezes, às vezes, perde o limite. E aí como eu tô desde 2017 nisso, hoje em dia eu já sei meio que dosar o limite, aí eu vou... Mas eu também tenho muito esse lado de que, às vezes eu penso assim, não, eu até me respeito até demais. Porque quando você pensa pelo lado empresarial, digamos, da coisa, business, não é tanto aquilo, hoje eu tô bem, eu não vou fazer, hoje eu tô mal e tal, não é você tem que também respeitar uma constância, e aí hoje eu já fico mais pensando por esses dois lados, então é muita coisa dentro da cabeça. Equilibrar, né? Tem que equilibrar as duas coisas, a vitória empresária, a vitória estudante, a vitória que tem momentos bons, momentos ruins, né? Então, realmente, tem que ter uma cabeça muito boa pra conseguir manejar isso direitinho. Tem que tentar, né? A gente vai. É verdade. Mas então, a gente falou aqui no começo, falou da Vitória versão blogueira, vamos falar agora também um pouco da Vitória estudante de medicina. Eita. E aí, o que o pessoal quer saber é o que justamente as pessoas estão curiosas, estão perguntando. Vitória, fala pra quem tá assistindo a gente, pra quem tá acompanhando. O que ninguém fala sobre a medicina, o que ninguém fala, o que ninguém conta para o estudante, para aquela pessoa no S1 que acabou de entrar, o que vai acontecer com aquela pessoa? Não é, cara, o que ninguém fala, né? Na verdade, eu acho que ninguém fala nada. Porque quando a gente entra, a gente assiste o quê? Um Grey's Anatomy, um Sob Pressão. A gente acha que a gente vai chegar na faculdade, aí vai ter uma maca, um paciente lá. Ai, parando, começa a reanimação cardíaca. E aí, tipo, não é nada disso. Porque a gente começa levando 1 milhão de livros pra faculdade, a gente começa estudando histologia, anatomia, não tem estetoscópio. Você só precisa de um jaleco, tá? É uma coisa de todo mundo. O que eu compro no primeiro semestre? Jaleco. Caneta e caderno, que é isso que você precisa. Todo mundo quer ir pra faculdade cheio de coisa. Estetoscópio, oxímetro, chega lá tudo com a malinha, você não vai usar nada disso. Então, a verdade é meio essa, né? Tipo, até que você tá no mesmo semestre que eu, você sabe bem. Tipo, a gente veio ter umas vivências esse semestre que eu tava até refletindo assim, cara, eu acho que o S8 era pra ser o S1, porque aí já dava um choque de realidade, né? Mas muita gente não sabe que esse começo é realmente... livro, estudar, a gente não chega nem... Eu não digo assim, não é nem que a gente não chega perto do hospital, porque a gente estuda do lado do hospital, mas isso é o mais perto que... O mais perto que a gente chegava... É muito pouco no começo, né? O mais perto que a gente chegava dos doentes era eles atravessando a rua junto com a gente, e a gente não almoçar, porque, na verdade, era isso que acontecia. Então, as pessoas têm muito essa ideia, né, do tipo, a gente já chega lá... sabendo de tudo e estudando tudo, quando na verdade é meio que uma escadinha, né? E a gente vai tendo mais responsabilidades e mais espaço no percorrer do curso, mas a pessoa tem muita essa ideia de que você já entra... Eles acham que estudante de medicina não é médico. Gente, estudante de medicina é estudante. Tem os mesmos perrengues de todo estudante. Anda de ônibus, come coxinha de R$1, reclama do preço das coisas, entendeu? Gasta um monte de dinheiro com xerox. É a mesma coisa. E as pessoas acham que a gente já é médico, que ganha como médico. Não, às vezes a gente gasta que nem médico, porque livro é caro, tudo é caro. Agora, quando a família vai perguntar os exames, né? Que traz assim o hemograma, fala, qual é a sua opinião sobre isso aqui? Aí você nem viu, nunca na sua vida, o hemograma, acabou de entrar e a família já acha, não, mas ele já tá capacitado pra me dar um direcionamento aqui, ele já entrou na faculdade, é médico. Pronto, ganha como médico, já é médico. O pessoal já tem essa ideia, já chega assim, mandando os exames, e eu tipo, meu Deus, eu não vi nem esse exame aqui ainda. Mandando usar com o cardiograma, a gente no S1, a gente vai ver cardio lá no S5, que eu, rapaz, e você fica até constrangido, né? Você fica, oh meu Deus, como é que eu vou dizer aqui que eu não sei isso aqui? Mas pra sua família você já é médico. Até eu achei engraçado o pessoal falando esses dias assim, que um dia a menina tinha acabado de sair de um curso desses de reanimação cardíaca que a gente tem no começo da faculdade. Aí ela dizendo assim, eu tava no ônibus, uma mulher passou mal e eu tava com aquela blusa da medicina, mas eu não sabia fazer nada. Eu digo, isso representa o que é o estudante do S1. A pessoa com a blusa da medicina bem grande, aí a mulher passou mal do ônibus e aí ela ficou, meu Deus, alguém chama o médico. Cadê? Tá ali, não, mas eu não sei. Pronto, venha. É bem isso. É complicado. Mas é bem realmente isso aí que você falou, né? Existe por trás, assim, acredito que da profissão, da faculdade, de todo o contexto ali de você ser um estudante de medicina, de você ir se tornar um médico, existe
eu não sei se a palavra certa seria um misticismo, mas algo assim, que a pessoa olha com aquela perspectiva de que você já se torna capacitado para resolver todos os problemas, para resolver todas as coisas, e que se você não conseguir é porque você não quis, é porque você não quer ajudar, você foi preguiçoso, e muitas vezes não é, né? Não é. Na realidade, a gente está aprendendo a cuidar de pessoas, a gente está aprendendo a cuidar de vidas, né? E para isso a gente precisa aprender. Então existe um processo, existe um passo a passo, existe o... Não, vamos primeiro só abrir os livros, agora vamos ver... Pronto, vamos ver o paciente, mas vamos ver de longe. Comece perguntando primeiro se ele tomava banho de lagoa, né? Que a gente sempre brinca, no S2, S3, comece perguntando se ele tomava banho de lagoa, começa fazendo aquelas perguntas mais básicas e depois você faz uma anamnese direcionada, você faz um aprofundamento. E realmente tem essa cultura, né? Que gera, de certa forma, até uma pressão mesmo pra gente. Sim. Tu pode falar um pouco, assim, como é que tu lida com essa pressão? Como é que tu poderia, por exemplo, se alguém perguntasse pra você, chegasse, Vitória, eu tô nervoso, eu tô ansioso, eu tô preocupado, o que eu posso fazer? Como é que eu posso lidar com essa pressão que a sociedade coloca, que muitas vezes a gente se coloca, com aquela questão de eu tenho que passar, não quero ficar de AF, eu tenho que tirar uma nota boa, eu tenho que saber para atender melhor o pessoal. Como é que você lida com essa pressão constante que a gente está relacionado dentro do curso? É engraçado essa pergunta, porque até esses dias eu tava refletindo isso comigo mesmo, né? Que a gente tá num semestre muito crítico, o S8, a gente tá entrando no internato, e a gente começa a se questionar muita coisa, tipo, sobre a formação, sobre, nossa, tudo que a gente já passou, e que parece tão mais, né? E eu acho que é exatamente isso. Quanto mais a gente sabe, mais a gente acha que a gente não sabe, porque a gente tem noção de tudo que ainda falta aprender. É verdade. Então, eu acho que o segredo é esse. É você ter a humildade de entender que você não vai saber tudo, mas que você tem que ter o objetivo e colocar pra você esse papel de, mas eu vou tentar dar o meu melhor, eu vou me esforçar, eu vou estudar pra poder atender aquela pessoa bem. Óbvio que no S3, S4, S5, às vezes até no S8 que a gente tá, a gente ainda não é capaz de dar todas as respostas pra aquela pessoa. Mas aos poucos, o quebra-cabeça vai se juntando. Então, tem muita essa coisa de, às vezes a gente tá num ponto da história e a gente já quer estar no ponto final. Mas a gente não vai estar no ponto final, até porque o ponto final da vida é a morte, a gente não quer chegar lá tão cedo, né? Então, assim, essa ideia do tipo, eu já tenho que estar no fim, eu já tenho que estar preparado, não existe, porque essa preparação é algo que nunca acaba. A gente tá, todos os dias a gente aprende. Né? Todos os dias a gente aprende. Então, às vezes a gente entra no ambulatório e a gente pega um paciente, às vezes a gente, nos primeiros semestres, a gente não sabe nem pra onde é que vai, e aí a gente vê uma pessoa, um semestre na frente, já tendo um raciocínio totalmente diferente de você. E você pensa assim, nossa, eu nunca vou pensar isso. E quando você vê, no próximo semestre, você tá pensando exatamente o que aquela pessoa tá pensando. Por quê? Porque é uma construção. E até esses dias o Dr. Heraldo, né, nosso professor de emergências, tinham passado um documentário pra gente assistir, que era aquele Eu Maior, e tinha um cara lá que ele era cientista e ele falava que o conhecimento é que nem o mar. Quando você vai andando pra dentro do mar, o mar vai crescendo cada vez mais. Então, às vezes a gente tá ali na praia, a gente acha que o mar é aquele horizonte, e quando a gente chega no horizonte tem muito mais coisa. E aí ele falando isso na perspectiva do conhecimento. Sim. Cada vez que a gente vai atrás de conhecer, a gente percebe que tem muito mais coisa pra aprender. Eu acho que é por isso que também tem essa coisa a gente se forma e aí a gente é um médico generalista, né? E atende determinados tipos de doença, tem um determinado conhecimento, e aí existem as especialidades. E aí muitas vezes o que acontece é que as pessoas querem que a gente saiba coisas das especialidades super, tipo assim, super específicas, quando na verdade a gente tem que ter, a gente sai da faculdade tendo aquele conhecimento mais geral, óbvio, pode estudar, pode se especializar, e aí vai acontecendo esse funil natural do conhecimento, porque é óbvio, se eu tenho menos coisa pra saber, assim, óbvio, menos entre aspas, né, se eu foco num determinado conteúdo, eu tenho maior capacidade de desenvolver aquilo. Então, assim, nos últimos tempos eu tinha pensado muito isso, meu Deus, tem tanta coisa pra eu aprender, e eu ficava, como é que pode ter tanta coisa no mundo, assim, né? O corpo humano, é muita coisa pra desenvolver. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu tento me acalmar. Eu digo assim, dá tempo. Dá tempo e o que eu tenho que fazer não é me desesperar. É exatamente pensar, me acalmar e dizer assim, tá, então se isso aqui me gerou essa questão, então aí que eu vou atrás de estudar isso aqui. Aí que eu tenho que estar mais preparada. Porque a melhor arma que tem... A melhor arma que a gente tem contra isso, essa ansiedade, é a gente saber que a gente pode voltar pro livro, a gente pode ir atrás do conhecimento. O conhecimento sempre vai ser a maior arma pra com certeza. essa Engraçado agonia. isso aí que você falou, né? Eu tava
nesses dias lá no JF, conversando com o nosso professor lá da região de traumatologia. E aí ele fez uma pergunta e eu dei uma resposta achando assim que eu tava sabendo o que eu tava falando, porque eu li no livro que era aquilo. Aí ele só olhou pra mim assim e falou, não, essa conduta tá desatualizada. Aí eu falei assim, professor, eu li no livro, tal, tá escrito aqui. Aí ele perguntou qual o ano do livro. Eu falei, não, edição é de 2017. Aí você acabou de responder a sua própria pergunta. A sua resposta está desatualizada. Você tem que ver a última edição que saiu no ano tal, que a conduta já não é mais essa e tudo mais. E isso é bom. Isso é bom porque nos incentiva a continuar estudando e é bom para o paciente que a gente consegue fornecer cada vez mais um atendimento com maior qualidade. Porque a tendência é justamente essa, né? Que com o tempo a gente busque mais conhecimento, se torne mais capacitado para fornecer um serviço de melhor qualidade, um atendimento mais holístico, um atendimento mais amplo, e é que a gente consiga sanar da melhor forma que a gente puder, né? A dor, o problema, a doença que aquele paciente apresentar. É exatamente isso, esse lance que você falou do 2017, essa mudança, essa atualização, é realmente uma coisa que pra gente é até estranho, né? Porque a gente diz assim, nossa, mas tá no livro, é pra tá certo. E ao mesmo tempo, até a vivência mesmo. Eu gosto muito de assistir aquele seriado da Globo Sob Pressão. Daí os médicos têm 1 milhão de conhecimentos, aí chega lá na hora eles começam a pedir as coisas, aí tipo, mas não tem a pinça tal, mas não tem o fio tal. Mas eu aprendi com isso aqui. E aí no final, na vivência, essa coisa da vivência do tá no hospital, do tá no dia a dia, que é o que a gente tá fazendo muito agora, né? Que a gente tá tendo plantão no IJF, no SAMU, serve muito pra isso também. Tipo, o que é a realidade? O livro, outra coisa que não falam sobre ser estudante de medicina. Às vezes a gente fica muito naquela coisa do mundo da teoria, e quando vai pra prática, tipo, qual é a realidade, né? O que é que a gente tem que fazer mesmo? O que é que a gente tem de conteúdo pra utilizar de verdade? Então, aí são até mais uma complicação que a gente tem que enfrentar. Então, Vitória, continuando um pouco mais nas perguntas que a gente estava fazendo, tem mais uma dúvida que foi muito comum e que os estudantes querem saber. É possível ganhar dinheiro enquanto ainda é estudante na faculdade? Tem como? Qual é a perspectiva para o estudante de medicina? A pergunta de milhões, né? Literalmente. Todo mundo quer saber. No fim, tipo assim, ninguém me pergunta isso diretamente, mas eu sei que as pessoas sempre têm essa dúvida. Assim, como estudante, óbvio, tem diversas possibilidades, né, pra gente ganhar dinheiro. Cada um tem as suas. Eu, por exemplo, trabalho com essa parte de mídias digitais, produzindo conteúdo, e ganho sim dinheiro. Então, já cheguei a ganhar, tipo, já fiz campanha de 5 mil reais. E aí, tipo assim, como assim? Às vezes eu até penso assim, caramba, vou ter que dar 5 plantões pra ganhar um dinheiro desse, mas a gente vai se adaptando, né? E aí as pessoas... Eu vou virar blogueiro, tá vendo? Depois tu me ensina como é que... Quando terminar aqui, tu me ensina. Você dá as dicas, né? Mas assim, como eu falei, também tem um tempo. Então as pessoas querem, às vezes, começar da noite pro dia. Eu vou abrir um Instagram hoje, amanhã eu vou estar fazendo uma campanha dessa. Claro que não, isso é um investimento. Você vai investir dias e dias fazendo um conteúdo, criando uma audiência para poder chegar nesse nível. Então não é da noite pro dia, não é fácil. Tem um preço muito alto, mas também tem esse retorno. Do mesmo jeito que outras pessoas trabalham em outras áreas. Então tem gente que dá aula, né? Eu sei que muita galera, tipo, dá aula em colégio particular, dá aula particular também. Então, tem um pessoal que já tem uma antiga formação e acaba atuando na área que trabalha, né? Então, é outra possibilidade. Muita gente tem essa dúvida. Vitória, eu sou velho demais pra entrar na faculdade de medicina? Não existe velho demais pra entrar na faculdade de medicina. Não tem essa história de idade. Se é a sua vontade, se é o seu sonho, você tem mais que tentar mesmo. Vai lá, faz o Enem, faz o vestibular de novo, corre atrás disso, porque não tem essa questão da idade. Sempre vai ter essa questão. Você vai envelhecer querendo ou não. Isso não é uma escolha sua, envelhecer. Agora, ir atrás do que você quer, ir atrás do seu sonho, aí é uma escolha sua. A idade vai passar de toda forma. Então, se o seu sonho, se a sua vontade é mudar de curso e fazer medicina ou fazer qualquer outro curso, o ideal é que você vá fazer isso, porque, mas eu tô muito velho. Tá, mas daqui a 6 anos você vai estar formado. Quanto mais tempo você demorar pra tomar essa decisão, mais esses 6 anos vão demorar. Um planejamento pro seu futuro, né? Exato. E outra, se você tá pensando nisso agora, é porque isso tá dentro do seu coração. Isso é um chamado que você tem. Talvez lá no passado você não tinha a maturidade para aceitar e para tomar as decisões que são necessárias, que às vezes a gente paga um preço muito alto e às vezes a gente é jovem demais para escolher no vestibular o que a gente tem que fazer. Então, se você tem 30, 40 anos, é melhor que com 46 você seja médico e esteja realizando o que você quer, do que com 46 você ainda esteja. Ai, meu Deus, eu deveria ter tentado. É muito pior. Então, Vitória, eu queria agora que você pudesse falar pra gente quais são os benefícios de estudar medicina e quais são os seus planos para o futuro da medicina. Eita, os benefícios de
estudar medicina? Pra mim, o maior benefício é que medicina era realmente o meu sonho. Eu faço, eu sou feliz, eu faço o que eu escolhi, era o que eu queria fazer, eu tenho certeza disso, né? E cada dia, mesmo nos dias mais difíceis, mesmo nos dias que eu tô cansada, mesmo nos dias que eu não quero levantar da cama, eu digo assim, um dia lá atrás eu fiz essa escolha, e hoje, até hoje, eu sigo feliz com ela, por mais que tenha dias que não sejam tão bons. E é isso que a gente tem que sempre lembrar. Tem dias que vão ser péssimos. Às vezes as pessoas falam assim, você tem que trabalhar com uma coisa que você ama, porque se você amar o que você faz, você nunca vai trabalhar. Isso é mentira. Você vai trabalhar todo dia igual todo mundo. Só que você vai trabalhar sabendo que você tem uma missão e que tem um propósito no que você tá fazendo. Então, é isso que pra mim é o benefício da medicina. Eu digo que o amor, eu gosto muito do Dr. Saulo Barbosa, ele fala muito assim, o amor ele é um vetor pra fora. Então não é o benefício pra mim, é o benefício que eu consigo causar de alguma forma, mesmo que seja nessa vivência como estudante, por exemplo. E eu me sinto muito feliz e grata de poder fazer isso. Então, pra mim é o maior benefício, assim, de longe. E nesse lance de o que é que eu vejo pro futuro, qual o meu intuito, na verdade, antes de entrar em medicina, eu tinha certeza absoluta do que eu queria fazer. Quando eu tava lá no vestibular, estudando pro Enem, eu tinha certeza que eu ia entrar em medicina, que eu ia fazer GO, e minha vida já estava toda programada, eu já tinha todos um script, o nome dos meus 3 cachorros, dos meus filhos. Hoje eu estou no 8º semestre e eu não sei mais de absolutamente nada. Esqueci o nome dos cachorros. Esqueci o nome dos cachorros, dos filhos, mas o que acontece é que a minha intenção sempre foi cursar GO, e era um sonho que eu tinha, até porque a pessoa que mais me motivou a tentar foi a doutora Érica Mantelli, e eu tinha, assim, o nome dela escrito num podcast, assim, num post-it lá no meu quarto, tinha o nome dela escrito, que era pra eu lembrar sempre, assim, que era uma meta que eu tinha. E aí, no final, durante a faculdade, eu fui pensando assim, cara, eu não posso ir tão direcionada, porque eu tenho que dar chance pras outras áreas. Então, acabou que durante a faculdade eu fui abrindo um pouco mais, porque eu pensei, ok, eu quero ser uma boa médica generalista, pra daí poder tomar a decisão, mas realmente, assim, os meus tops list, assim, do que eu penso é realmente ginecologia. Gosto muito de psiquiatria também, e inclusive eu tenho a ideia de juntar os dois, porque eu acho que sim, é possível, a gente consegue, tem áreas de interseção e é o que me dá bastante interesse em juntar os dois, mas eu também penso assim, a vida também não é só medicina, então eu tenho os meus sonhos, assim, pessoais, então eu penso em continuar com esse lado das mídias sociais, em investir nisso, em continuar com a minha produção de conteúdo, que obviamente vai mudar durante o tempo, e a gente tem que ter essa ideia de o mundo vai mudar, eu vou mudar, a minha vida vai mudar, e eu consigo adaptar tudo isso a uma forma que eu continue produzindo o conteúdo. Então eu acho que isso também vai muito de inteligência, de saber lidar com isso, e eu quero muito que isso continue, é algo que me faz bem, é algo que eu gosto, e de toda forma é um trabalho, é um retorno, e é um retorno que tá crescendo muito. Até essa semana eu tava brincando com minhas amigas na faculdade, que eu disse, se eu soubesse que o mundo ia ficar desse jeito, eu não tinha estudado pra Enem, eu tinha ficado aprendendo as coreografias do TikTok, porque a gente tá passando 6 anos na faculdade e a gente vê essa galera aí explodindo, mas óbvio, cada coisa com o seu ponto, né, mas eu escolhi o caminho de estudar, de fazer uma faculdade, de me formar, daqui a pouco ser uma médica, e aí acho que durante isso eu ainda vou ter essas outras escolhas e também as escolhas da minha vida pessoal, então eu quero muito ter uma família, quero muito ter filhos, e isso é uma prioridade também pra mim, então eu fico pensando, como é que eu vou dar conta disso tudo? Aí as perguntas do futuro, Vitória, como é que você dá conta de 5 filhos, cachorros e tal? Mas eu vou dar conta, porque tô dando certo, até agora. Meu Deus. E agora vamos entrar numa nova parte do nosso podcast. As perguntas que você enviou, que você entrou lá na bio do Instagram, mandou na caixinha de perguntas, a gente vai responder agora. Então eu vou levar aqui para a Vitória, que está aqui ainda comigo, e ela vai ajudar a gente a tirar essas dúvidas que você colocou para a gente naquele momento. Então, Vitória, vamos começar aqui. A primeira pergunta que eu queria que você falasse para saciar a vontade dos nossos telespectadores é a seguinte: como é que você poderia dizer para que o estudante ele tenha um melhor aproveitamento na faculdade de medicina? O melhor aproveitamento. Eu acho que o melhor aproveitamento sempre vem da vida real. Porque é para isso que a gente está se preparando, né? Sim. A gente tem muito essa ideia do a melhor nota na prova, o melhor desempenho lá na faculdade em si, mas o que a gente está se preparando é realmente para a vida, né? Para ser bons médicos. Então eu acho que para a pessoa fazer isso, ela tem que estar sempre tentando buscar formas de trazer para a vida real. Então sempre buscar casos clínicos, sempre tentar deixar tudo mais palpável. Isso ajuda até a gente a se aproximar um pouco mais dessa questão Sim. da humanidade, dessa questão do trabalho, já ver como é que a gente vai fazer de verdade na prática. Então eu acho que essa é a melhor forma da gente conseguir fazer isso. Até para sanar um pouco essa ansiedade que a gente tem desse contato humano, assim como para facilitar o nosso estudo.
Sim, sim, com certeza. Isso é verdade. E agora, pensando não somente no período da grade normal, da grade curricular, mas em relação à residência. Primeira pergunta é, você pensa em alguma residência? E se você pensa, como é que você acredita que o estudante pode se preparar? A gente está ali, acabou de se formar, aí terminou de ser estudante na faculdade, agora vai começar a ser estudante para a residência. Como é que a gente pode se preparar? O que a gente tem que esperar desse período? Né, são sempre fases, a gente sempre acha assim, não, quando acabar essa fase aqui eu não vou ter mais dificuldade nenhuma pra nada. E a gente vai pensando assim ao longo da vida, né, então primeiro era, sei lá, passar na prova do maternal, depois é passar no vestibular e depois é passar na residência. Eu acho que a preparação da residência, ela, na verdade, ela é uma preparação que vem já durante toda a faculdade, né, muita gente fica tipo, ai, nossa, eu preciso estudar direcionado. Óbvio que um estudo direcionado faz toda a diferença, então, com certeza, pegar as provas antigas, se familiarizar, né, então se familiarizar com as provas antigas, acho que todo terreno que a gente quer conquistar, a gente tem que conhecer primeiro. Sim. Então, buscar essas provas antigas, começar a se organizar, eu acho que a organização também é a chave de tudo. As pessoas ficam, principalmente quando a gente se forma, que começa a rotina de plantão, começa essa rotina de ter muitas outras coisas na agenda, além desse tempo de só estudar, e estudar nunca é um só, né? Sempre é muita coisa. Então, essa coisa da organização, do conhecer o território e ter muita disciplina de conseguir juntar tudo isso com a questão do trabalho, com a questão dos horários. Mas eu tenho certeza, assim, que quem tem muito esse foco, né, é lembrar sempre o seu objetivo, ter sempre aquele objetivo em mente e ir em frente atrás dele. Então, nós recebemos muitas perguntas nas caixinhas do que a gente colocou no Instagram do sindicato. E acabou que a maioria delas a gente conseguiu falar aqui, a gente conseguiu abordar os temas, abordamos, eu acredito, que a grande amplitude delas. Mas tem uma que aí foi mandada umas 3, 4, 5 vezes, que era o pessoal perguntando sobre estágio durante o período da faculdade. E eu queria que você compartilhasse um pouco com os nossos telespectadores o que você acha das suas experiências no estágio e a possibilidade dele trazer um enriquecimento a mais do seu conhecimento para a faculdade. Nossa, assim, meu estágio foi o meu grande amorzinho durante a faculdade. Eu fiquei extremamente encantada. Essa questão do estágio, muita gente pergunta, Vitória, como conseguir estágio? Foi na cirurgia, né? Alguma coisa assim? Foi. Eu fiz estágio em cirurgia cardiovascular. E aí muita gente tem essa dúvida do como conseguir um estágio durante a faculdade. Existem formas, por exemplo, pelas ligas acadêmicas, então você ter noção de que liga você está escolhendo para saber se essa liga tem um estágio, que tipo de projeto aquela liga se envolve, isso é muito importante. Tem as formas por provas, você pode fazer algumas provas para entrar nos estágios. Tem estágio também que você chega lá e diz assim, oi, eu sou estudante, eu queria, por favor, participar aqui, trabalhar nesse hospital, te ajudar a fazer alguma coisa, ou ficar aqui só em pé, olhando pra sua cara e aprendendo alguma coisa. Então, existem diversas formas de você encontrar estágio. Acho que, assim, a maioria dos hospitais, principalmente públicos e hospitais como o nosso, né, o que é estudantil, tendem a aceitar com mais facilidade os estudantes. E aí, o que aconteceu? Eu era da Liga de Cirurgia Cardiovascular, da UFC, que é orientada pelo Dr. Heraldo, e aí a gente fazia um estágio em cirurgia cardiovascular com ele. E foi assim, foi um dos melhores períodos da faculdade, porque o estágio, assim, primeiro que meu estágio começou no meu primeiro dia, eu entrei, deu 3 minutos, eu já tive o meu primeiro contato com, infelizmente, o óbito de um paciente. E aí é aquilo, Vitória, como é que eu vou estar preparado para isso? Gente, a maioria das vezes a gente não está preparado. Ninguém nunca vai estar preparado para ver uma pessoa ali na sua frente perdendo a vida e, você se acostuma. Eu passei vários tempos lá, vi isso várias vezes, e não é questão de se acostumar, você nunca acostuma, nunca é fácil. Então, foi o meu primeiro choque. Tipo, nossa, o meu primeiro dia eu já tive que enfrentar isso, e eu era muito medrosa. Eu tinha muito medo. Inclusive, antes de entrar na faculdade, eu pensei em desistir, porque eu tinha muito medo de cadáver, eu tinha muito medo de ver alguém morrendo, eu sempre tive muito problema com isso, eu falei, caramba, como é que eu vou conseguir enfrentar isso? Só que eu vejo que são coisas completamente diferentes. Então, a nossa vida pessoal, como eu, Vitória, lido com isso, e como eu, Vitória, como estudante e como profissional, lido com isso. São visões diferentes. Por mais que a gente não perca essa questão da humanidade, da dificuldade, da complexidade que é lidar com isso, e vira mais uma questão também pra gente se preocupar em conseguir atender essa demanda. Então, assim, o meu estágio, eu conseguia acompanhar a cirurgia. Então, eu vi diversas cirurgias cardíacas, foi incrível, assim, você vê aquela coisa que você vê no ambulatório da anatomia, tipo, que você vê no livro, porque lá no ambulatório não, no anfiteatro, a gente não vê uma anatomia, assim, muito linda, porque, né, não tem como. Assim, mas no em vivo é outra coisa. Então, assim, eu aprendi muito, foram aulas que
não precisavam ser dadas, porque quando eu olhava aquilo ali, eu já aprendia. Então, assim, cada paciente... Então, você ir no estágio, você olhar, ler os papéis, tipo assim, olhar o que esse paciente está tomando, quais são as condutas. Tem muito médico por aí disposto a ensinar. E eu agradeço demais aos médicos que passaram pela minha vida, que tiraram uns minutinhos para me explicar, às vezes, coisas que eu não tinha noção. Porque quando a gente não tem o conhecimento, a gente inventa qualquer coisa, tipo, fontes da minha cabeça. Eu lembro que uma vez eu tava lá no estágio, eu li um negócio que era DVA, droga vasoativa. Aí eu botei na minha cabeça que era dispositivo ventricular acessório. Tipo, criei, as vozes da minha cabeça criaram isso. Mas assim, todo estudante tem que buscar fazer um estágio. Eu diria assim, que é imprescindível durante a faculdade você fazer um estágio. Ai, Vitória, mas às vezes até alguns estágios acabam não indo pro currículo e não contam como ponto pra residência, mas nenhuma residência está acima dessa vivência de você ter esse contato, de você aprender tanta coisa. Do conhecimento que você adquire, né? E do convívio com outros profissionais, convívio com os próprios profissionais médicos, né? E engraçado a gente falar também um pouco dessa parte do convívio com os profissionais médicos. Eu não sei se você está sabendo, mas assim, o Sindicato dos Médicos ele tem tido um contato muito próximo com os estudantes. E a gente queria saber também um pouco, como é que você tem visto a perspectiva do sindicato atuando na realidade estudantil, a perspectiva do sindicato estudantil com os estudantes, se você tem algum conhecimento, se você sabe de algum projeto, alguma coisa, e o que você pode falar sobre a sua opinião acerca disso. Pois é engraçado, né? Eu já conhecia o sindicato há um tempo, porque por meio da minha mãe. A minha mãe, ela trabalha com a OAB nessa parte de doenças raras. A minha mãe, ela tem esclerose múltipla, e ela tinha um contato com o Dr. Edmar, aqui do sindicato. Sim. E aí eu conhecia ele por meio que a minha mãe falava muito dele. E eu tipo assim, caramba, minha mãe fala muito dele. E eles fizeram muitos projetos juntos. E ele sempre muito nessa luta da pessoa com deficiência. Então, por meio da minha mãe, eu já conhecia o sindicato, eu já conhecia esse trabalho. E aí acabou que eu também via muito você colocando lá nos grupos da faculdade essas questões dos mutirões. Sim. E eu acho isso tão necessário, porque, por exemplo, quando a gente fala essa questão do estágio, nem todo mundo consegue um estágio, mas um mutirão... Ai, desculpa... essa questão do estágio, nem todo mundo consegue um estágio, mas esse mutirão que fica aberto lá no grupo da faculdade para as pessoas se inscreverem e participarem, não deixa de ser também uma vivência incrível. Sim. Que a pessoa aprende muito e aquela coisa de você ser útil, de você servir. É uma questão de reduzir a vulnerabilidade do local, né? Para você que está aí acompanhando a gente, você não sabe o que são esses mutirões. Eles são projetos que são desenvolvidos do Sindicato dos Médicos em parceria com o Sindicato Estudantil e a EMED, e a gente tem trabalhado com o único propósito de chegar num local de vulnerabilidade de saúde, chegar num ambiente litigioso que não tem um acesso adequado e lá tentar fornecer para o estudante um aprendizado em parceria com o profissional médico, para o profissional médico uma oportunidade de passar seu conhecimento para aqueles estudantes e para o paciente ter acesso a uma qualidade de saúde que muitas vezes ele não tem. Porque, infelizmente, a realidade do nosso país em diversos locais ainda é essa. Talvez não seja a sua realidade, talvez não seja a minha, mas a verdade é que ainda há muitas pessoas sofrendo, ainda há muitas pessoas passando necessidade. E eu acredito que nós temos atuado de uma maneira muito boa, né, com a graça de Deus, com a bênção de Deus, para tentar de alguma forma reduzir um pouco essa dor, reduzir um pouco esse sofrimento e tá lá presente. Nem sempre a gente consegue resolver tudo. Eu não vou me colocar aqui na mesa e dizer, não, a gente resolve todas as coisas, resolvemos todos os problemas, não. Mas um pouquinho a gente consegue fazer, uma pessoa a gente consegue ajudar. E eu acredito que isso já é muito legal. E se você é estudante, se você é médico, tá acompanhando e quer participar, não fica de fora, acompanha as mídias do sindicato, que em breve a gente vai postar mais informações lá. Isso é realmente um trabalho incrível, muito maravilhoso. E essa coisa de trazer o estudante médico para dentro do cenário, né? Então, essa preocupação de não deixar a gente à margem, como muitas vezes a gente se sente, de Sim. tipo, nossa, a gente não é médico ainda, mas a gente já tá no caminho. Então, esse intuito e tentar participar dessas coisas desde cedo, com certeza é uma coisa assim muito importante. Eu recomendaria para todo mundo e na próxima eu vou estar lá. Esteja lá. Pode cobrar. Eu aproveito também essa oportunidade para, caso tenha algum estudante nos acompanhando, informar que está totalmente gratuita a sua sindicalização no Sindicato dos Médicos. E são uma série de benefícios que você vai lá chegar. Você entra no site do sindicato, procura lá a área de sindicalização, informa que você é estudante e você não paga nada. E ganha diversos benefícios. E, inclusive, um deles recentemente conquistado, que eu acredito que vai ser algo maravilhoso aí para muitos estudantes, é o projeto Ajuda de Custo.
que por meio desse projeto você, um estudante da Faculdade de Medicina do primeiro semestre, do internato, que vai apresentar um trabalho, vai participar de um evento científico, que precisa de um auxílio para estar lá, o sindicato vai estar atuando também nessa área. Vai existir um abatimento desse valor por meio desse projeto ajuda de custo que você pode se informar também entrando no site do sindicato. Então fica atento que tem muita coisa boa vindo por aí. Rapaz, muita coisa boa mesmo, viu? Tem que respeitar. Só... Sindicalismo! Pode deixar, já vou fazer ao vivo e em cores pra mostrar que é bem rapidinho. E agora, Vitória, você tem a oportunidade de dar suas considerações finais, dizer alguma coisa, talvez alguma dica, algo mais que você queira falar para quem está nos acompanhando. Fique à vontade para conversar com o pessoal que está assistindo. Ai, muito obrigada, Levi. Foi um prazer essa conversa. Assim, como eu falei, foi a conversa mais longa que eu tive com o Levi em todos os tempos. Ele já me conhece, assim, ele sabia que eu ia falar muito, ele já devia estar, oh, meu Deus do céu. Mas assim, agradecer mesmo ao convite por esse momento. Eu adoro, real, trazer esse mundo da medicina por onde eu tô, levando essa mensagem. Realmente, assim, eu me sinto muito realizada de poder viver isso, de poder levar isso para as pessoas, trazer um pouquinho dessas vivências como estudante de medicina, como pessoa. Então, assim, eu fico muito feliz. Agradeço ao sindicato pelo convite, ao podcast. Então, só agradecer mesmo e falar aí que quem tiver sua dúvida pode realmente ir lá no meu Instagram. Tô sempre respondendo caixinha de perguntas, tô sempre conversando, mostrando um pouquinho do dia a dia. Tem coisas lá desde o começo da faculdade, então quem tiver interesse, quem quiser conhecer um pouquinho melhor, tá querendo entrar nesse mundo aí do estudo para medicina, vai lá aqui no Instagram e no canal pro YouTube. Eu fui mostrando aos poucos essa trajetória e hoje já tô aqui no S8, indo pro internato, mas sem nunca esquecer de onde é que eu vim lá no começo. Então, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui tendo essa conversa tão legal. E é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui em mais um episódio do podcast Laudo Med Talks.